O que são os sóculos? Do que eles são feitos? Para que eles servem? Quais acabamentos a gente pode usar? A gente vai falar de tudo isso no vídeo de hoje, então vamos lá! Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gabriela, eu sou arquiteta especializada em restauro, em pedras naturais e em arquitetura noética, e eu trabalho com interiores desde 2019. Se você já estava aqui, você deve ter reparado que a gente mudou aí o nome do canal, né? Chamava Estúdio Mars, agora chama Alwyn, porque eu mudei o nome do meu escritório, então resolvi mudar tudo para a mesma identidade. Então o tema do vídeo de hoje são os sóculos, que também são chamados de base de alvenaria, mas antes de começar o vídeo de hoje, eu queria pedir para você já deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque isso ajuda demais a gente, tá bom? Então, o que são os sóculos ou as bases de alvenaria? Eles são, como o próprio nome diz, uma base feita de alvenaria que fica embaixo dos armários nas áreas molhadas, ou seja, na cozinha, na área de serviço ou nos banheiros. Então, agora que você já sabe o que são, você deve estar se perguntando para que servem as bases de alvenaria, porque eu tenho certeza que você já viu em alguma casa por aí uma base. E, na verdade, elas têm uma função muito simples, mas extremamente útil. Elas servem para elevar os armários ali e, consequentemente, eles estão protegendo essa marcenaria da água. Por quê? Caso esse armário fosse até o chão, quando ele fosse limpar, principalmente no Brasil, a gente tem a cultura de limpar tudo com muita água, essa água ela ia bater nos armários. E o armário é de madeira, de MDF, ele vai absorver essa água e, consequentemente, ele vai apodrecer. Então, essa base ela aumenta a vida útil dos armários. E, bom, tenho certeza que você já deu uma olhada em quanto tá o preço de uma marcenaria, né? A gente sabe que não é barato, então é muito difícil você imaginar que você vai colocar um armário ali e logo depois de um tempo ele vai estar todo apodrecido. Então a base de alvenaria ela aumenta muito essa vida útil. Além disso, ela protege também de danificar o armário de outras formas, como por exemplo, às vezes bater numa vassoura ou ali dando um chute sem querer no armário quando estiver cozinhando. Então ela é muito útil para isso, mas essa não é a sua única função. Uma outra função da base de alvenaria é auxiliar no não acúmulo de sujeira. Por quê? Se a gente tem esse armário elevado, ele vai estar protegido da água. Porém, vai ter aquele espaço ali embaixo que você vai ter que estar sempre varrendo. Às vezes é muito difícil o acesso da vassoura até lá embaixo. Você vai ter que deitar no chão para conseguir limpar. Às vezes vai ficar ali acumulando uma sujeira, uma teia de aranha, aquelas teias de pó, sabe? Então, se você tem essa base, você não tem todo aquele espaço lá embaixo para ficar esse acúmulo. E também quando você está cozinhando, vamos supor que às vezes cai algum utensílio de cozinha ou às vezes algum pedaço de alimento ali, rola lá para baixo, e aí você tem que deitar no chão, esticar a mão, às vezes pegar uma vassoura, um rodo para tentar puxar. Se você tem essa base ali, não acontece isso. E até assim, por questão de higiene, se a gente parar pra pensar, imagina se cai alguma coisa ali e você não percebe, aquilo fica, ó, até o dia que você lembrar de limpar lá embaixo. Então, ela também ajuda muito nisso. E um terceiro ponto pelo qual eu acho que a base de alvenaria é muito útil é na questão estrutural do armário. Por quê? O armário vai ficar apoiado nela. Ele vai ter a sua sustentação ali na parede, mas essa sustentação na parede não precisa ser tão forte quanto a sustentação de um armário elevado, por exemplo, porque você tem essa base ali apoiando, né? Então, o móvel que está apoiado ali num chão, ele tem uma sustentação muito mais fácil do que um móvel que está elevado na parede, que precisa de muito mais ali estruturação na parede, né, para conseguir aguentar. Então, ele ajuda muito também na questão dessa estrutura. E como elas são feitas? Então, basicamente, o que você vai fazer é fazer um contorno de tijolo ali no chão, e aí você pode completar ela com entulho. Isso é uma ideia muito legal, porque você pode usar o entulho da sua própria obra e aí você tem menos desperdício, a sua obra acaba sendo até mais sustentável, porque ela vai gerar menos resíduo. O seu custo vai diminuir muito, porque você está colocando o entulho ali, você não está comprando mais material. E aí depois você completa aquela parte de cima com um concreto ali para ficar como se fosse um contrapiso. E agora que você já sabe como ela é feita, para que ela serve e o que ela é, você deve estar se perguntando, tá, tudo bem, mas que tamanho que eu faço essa base? Então vamos lá. Essa é a parte mais importante de tudo, porque a base de alvenaria, ela deve ser ergonômica. Então, eu vou passar aqui as medidas que eu uso no escritório e acredito até que sejam medidas meio padrão, acredito que todo mundo siga mais ou menos essas medidas, tá bom? Então é o seguinte, no geral, você vai fazer ela 10 centímetros menor do que o tamanho da sua bancada. Então, por exemplo, se a sua bancada tem 65 centímetros de profundidade, você vai fazer ela com 55. Porque a gente precisa que esse espaço sobre para que você consiga colocar o pé quando você for ali
cozinhar, precisa ter esse encaixe do pé. Se ela fosse na mesma medida ali da marcenaria, o seu pé ia ter que ficar assim para você poder cozinhar. Então, por uma questão de conforto, né, de ergonomia, a gente precisa ter esse espacinho para a gente colocar a ponta do pé. A altura, ela pode variar de 10 a 15 centímetros. Eu, normalmente, acabo usando 10 centímetros. Mas uma dica muito legal é que ela fique na mesma altura do rodapé, porque isso vai dar uma sensação ali de continuidade, sabe? Então, como eu normalmente faço, se eu tô usando um rodapé de 10 centímetros, eu vou fazer a base de 10 centímetros. Se eu tô usando um rodapé menor do que 10 centímetros, eu vou manter a base com 10 centímetros. Agora, caso o cliente peça um rodapé de 12 centímetros, então a base vai ter 12 centímetros até 15 centímetros. Se o rodapé for maior do que 15 centímetros, aí a gente estabelece esse limite de 15 centímetros da base, porque senão também você perde muito espaço útil dentro do armário, né? E espaço de armazenamento é muito importante, então a gente não pode também abrir mão desse espaço para fazer uma base super alta, se o cliente às vezes quer ali um rodapé de 25 centímetros. Então, aí a gente deixa pra lá essa regra de seguir o rodapé na mesma altura da base e mantém ele ali com 15 centímetros e o rodapé mais alto. Porém, nessas dimensões, a gente tem que prestar atenção em dois itens. O primeiro é o acabamento, que eu vou falar logo em seguida quais são os acabamentos que a gente pode usar, mas a espessura desse acabamento tem que ser considerada. Por quê? Caso você coloque ali 10 centímetros de alvenaria, e aí você vai colocar um revestimento que tem 3 centímetros de rodapé, então o valor que vai sobrar ali vai ser 7, não vai mais ser 10. Então a gente tem que considerar sempre 10 centímetros mais o revestimento. Então, por exemplo, se você vai usar um porcelanato e aí você tem a argamassa mais o porcelanato de 1,5 cm, você vai tirar ali, então ao invés de 10 centímetros, você vai tirar 12 centímetros. Então, esse cálculo a gente tem que estar bem atento e eu vou trazer depois um exemplo aqui para vocês entenderem isso um pouco melhor. Uma outra coisa que a gente precisa se atentar é que alguns eletros, eles não ficam em cima da base de alvenaria. Então, você tem que fazer um recorte nessa base, né? Você faz a base, deixa o espaço e faz a base do outro lado para encaixar esse eletro. Por exemplo, um fogão de piso ou, por exemplo, uma máquina de lavar louça, uma máquina de lavar roupa, todos eles vão diretamente no chão, não vão em cima da base. Em cima da base vai só os itens embutidos, por exemplo, um forno de embutir, o cooktop que vai estar na bancada. Nesse caso, você segue a base normalmente ali por baixo. Quais acabamentos usar? Então, isso vai, na verdade, muito de acordo com o projeto. Mas é muito importante você perceber se você precisa ou não colocar acabamento na parte de cima. Normalmente não precisa, porque você vai colocar ali a marcenaria, então aquilo ali vai ficar tampado e você não precisa colocar ali um revestimento. Inclusive, isso é uma boa questão, porque você acaba economizando, né? A menos que você vai fazer um armário que é aberto, e aí sim você precisaria desse revestimento. Caso você vai colocar uma marcenaria ali, não tem necessidade. Agora, nas laterais, ali na parte do rodapé, a gente usa normalmente ou uma pedra ou um porcelanato, ou seja, normalmente é a mesma coisa que estiver no piso. Então, se você tem um piso ali, você sobe ele e faz esse acabamento nas laterais ali de porcelanato. Mas, Gabi, eu já vi também um pessoal que faz essa base de marcenaria. O que você acha disso? Então, a base de marcenaria, ela tem, obviamente, suas vantagens e as suas desvantagens. Normalmente, os marceneiros preferem que seja feita a base de marcenaria, porque eles têm mais facilidade ali para poder ajustar qualquer medida necessária. Além disso, a base de marcenaria, ela tem uma vantagem que você consegue utilizar ela como espaço de armazenamento. Então, você consegue fazer ali um gavetão, tenho certeza que vocês já viram algum vídeo disso aí na internet, ou até às vezes uma ventilação para algum eletrodoméstico. A desvantagem é que ela é de MDF, então tudo aquilo que a gente falou das vantagens ali, né, da base, ela não auxilia. Por quê? O MDF, se estiver em contato com a água, ele vai apodrecer. E aí uma solução que o pessoal faz normalmente é revestir essa base de alvenaria com um porcelanato, uma pedra, enfim. Porém, a gente tem que considerar que ali vai ser feita uma calafetação, né? Que é tipo uma vedação com rejunte ou então com silicone. Com o tempo, essa calafetação ela vai começar a se desgastar. E aí ela pode acabar falhando, ou seja, pode entrar água em contato com o MDF que tá ali atrás e aí acabar apodrecendo e você ter uma super surpresa lá depois. Além disso, aqui em casa ela é de marcenaria, porque aqui na Europa é muito comum, né? Então,
ela parece que é meio bamba de marcenaria, pelo menos a daqui de casa. Então toda vez que eu vou limpar ali, eu morro de medo de bater uma vassoura, de bater ali um rodo e acabar realmente danificando, sabe, a marcenaria, porque parece que você mexe, você encosta nela, ela vai dando uma mexida assim. Então eu não acho tão útil uma base de marcenaria quanto a base de alvenaria. Então, com certeza, se você já fez uma obra, você já vai ter encontrado aí, às vezes, algum marceneiro, algum pedreiro falando que é besteira fazer essa base, que não precisa, etc. Mas eu realmente sempre aconselho fazer, a menos em caso muito específico que dê pra fazer de marcenaria que seja assim, muito, muito específico mesmo, eu sempre aconselho que seja feita e seja feita de alvenaria. Além disso, você também economiza um pedaço ali de piso, né? Então você economiza com revestimento, você protege sua marcenaria. Para mim, ela só tem vantagens. E é muito importante a gente pensar também na questão da durabilidade do seu investimento, né? Você gastou às vezes uma grana ali na obra, um investimento super alto para daqui 2, 3 anos aquilo tá degradado, né? Então, eu acho que o gasto ali para fazer uma base de alvenaria, ele é muito pouco em comparação com a vida útil que ele vai trazer para os seus móveis e o tempo que a sua obra vai durar posteriormente, sabe? Bom, agora que eu já expliquei todos esses itens, eu vou abrir aqui um projeto e a gente vai fazer juntos uma base para mostrar para vocês como eu indico ela em projeto. Então, eu abri aqui um projeto para vocês e vou mostrar como é que eu faço, tá? Então, essa aqui a gente tem a cozinha, nessa cozinha a gente tem uma geladeira e a gente tem um fogão de piso. E aí aqui a gente tem bancada, bancada e um armário. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro contornar essa parte aqui, ó, que tem este armário. Aí eu vou até aqui, ó, no final do armário, porque eu tô deixando o espaço do fogão, porque o fogão ele não precisa ter a base. E aí aqui do lado de cá a mesma coisa, eu começo depois do fogão e vou até o espaço da geladeira. Esse espaço eu já tinha calculado no layout, então eu não precisei calcular novamente. Mas caso eu não tivesse calculado no layout, ou fosse algo que ficasse embaixo da bancada, eu precisaria calcular agora, tipo, o tamanho do eletro, mais o espaçamento ali de respiro dele, e aí o espaço da base. Então essas duas aqui são as nossas bases. Só que agora a gente precisa adequar elas. Então aqui eu vou tirar 12 centímetros, porque a gente vai considerar ali um espaço do rodapé, um tanto de massa, mais com a espessura do piso, vai dar mais ou menos 2 centímetros, então eu vou tirar 12 aqui. Vou tirar 12 da frente de todos. Porque aí o espaço útil vai ficar de 10. E nas laterais, a gente tem que fazer essa mesma coisa, porque o espaço ali do revestimento, ele também vai estar nas laterais. Então, se a gente não considerar, o revestimento vai ficar para fora da base e o armário vai acabar antes. Então, a gente tem que vir aqui e tirar, vou tirar 2 centímetros das laterais, para ficar bem certinho. Eu vou colocar um hatch para ficar mais visível. Vou ajustar aqui no layer correto, que eu já tenho ele aqui do lado, ó, construir em alvenaria. E aí eu vou colocar uma chamadinha. Construir sóculo, entre parênteses, base de alvenaria. Eu coloco os dois nomes porque às vezes a pessoa não sabe o que é sóculo, mas ela sabe o que é uma base de alvenaria. Construir sóculo, base de alvenaria. Altura igual a 10 centímetros. Medidas do osso, ou seja, as medidas estão sendo consideradas sem os revestimentos. Se você quiser fazer a medida acabada, aí você tem que informar que é a medida acabada, né? Como eu descontei aqui a medida do revestimento, isso significa que eu estou considerando a medida do osso. Aí eu coloco a chamada nas duas bases.
Aí, assim, com certeza arrumaria esses alinhamentos um pouquinho melhor, né? Mas eu tô fazendo rapidinho aí só pra vocês verem. Aí eu desligo o layout. Nessa planta, quando for entregar, não tem a necessidade de ter o layout. E por fim, eu coloco as cotas todas que são necessárias aqui para ser executado. Tem gente que deixa um pouco menor essa distância, tá? Eu uso 10 centímetros, mas eu sei que tem gente que usa 7. Então, vai de acordo com aquilo que você achar melhor. E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham conseguido aproveitar o vídeo. Qualquer dúvida, vocês deixem aqui embaixo. Comentem também o que vocês acharam. Não esquece do like. E até a próxima. Tchau!